Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa Fiuza de Mello e hoje a gente vai tratar aqui no canal do BFMS Advogados sobre o tema regime de bens. Mas antes de entrar exatamente nas espécies existentes dos regimes, eu queria destacar para vocês a importância de fazer um planejamento patrimonial. E para que serve esse procedimento? Qual é o objetivo dele? Ele tem a finalidade do casal compreender os efeitos dos regimes de bens em um eventual casamento, um divórcio, a união estável, a dissolução da união estável, ou ainda do inventário, na partilha do inventário. Ressalto que as regras aplicáveis à ameação, à partilha do casal, no divórcio, na dissolução de união estável, ou ainda ali em uma parte do inventário, elas são regras de direito de família. Já no que tange à herança, aos regimes de bens relacionados à herança, são regramentos do direito sucessório, portanto, distintos. Vamos agora às espécies dos regimes de bens. A primeira, na verdade, existem duas possibilidades de aplicação dos regimes de bens. Temos os regimes impostos pela lei e temos os convencionais, começando pelos impostos pela legislação. O primeiro deles, e mais comum, é o da comunhão parcial de bens. O que ele significa? Em regra, os bens adquiridos durante o casamento são de ambos e os anteriores são de cada um, são os bens particulares, mas existem exceções previstas na legislação. Um exemplo é o caso em que a pessoa comprou um patrimônio antes do casal, ela vendeu esse patrimônio antes do casamento, ela vendeu esse patrimônio durante, e aí com o dinheiro da venda ela comprou um bem novo. Embora tenha sido adquirido na constância do vínculo, esse bem vai ser apenas da pessoa que comprou. Vamos ao outro regime imposto pela legislação, é o da separação obrigatória de bens. A lei traz algumas hipóteses em que ele deve ser aplicado. Uma delas é do caso em que as pessoas têm mais de 70 anos e aí ele é imposto, elas precisam casar necessariamente com esse regime. Uma peculiaridade interessante desse regime é que, embora seja chamado de separação obrigatória, ou seja, cada um seria dos bens, seria de quem realmente comprou, enfim, de quem adquiriu, existe o entendimento do Supremo Tribunal Federal em que poderia haver uma partilha desse patrimônio, poderia haver um patrimônio comum do casal. Então, é um entendimento que até hoje ainda é aplicado. Vamos passar agora para os regimes convencionais, que são os que podem ser escolhidos pelo casal. Temos a separação convencional de bens, então cada um fica com o seu, e reiterando ainda mais a questão da distinção entre regra de direito acessório e direito de família, a separação convencional de bens, em uma eventual partilha de divórcio, por exemplo, o casal, ele não teria que dividir o patrimônio, ou seja, não haveria meação, mas no inventário, o viúvo ou companheiro que sobreviveu, ele seria herdeiro. Qual é o outro regime que pode ser escolhido pelo casal? O da comunhão universal de bens. Na comunhão universal de bens não existe essa história de ter bem particular, bem anterior, vai ser tudo misturado. E tem ainda um regime que é pouquíssimo aplicado, provavelmente você nunca ouviu falar, que é o da participação final nos aquestos. Esse regime, ele funciona como? Durante ali o vínculo, é como se fosse uma separação de bens, e aí ao final ele se transforma numa comunhão parcial, entre aspas. Para finalizar, como é que funciona essa escolha desse regime de bens, Então, se não é o imposto pela legislação, como é que eu posso optar por esses outros convencionais? Se for pelo casamento, o instrumento jurídico é o pacto antinupcial, que deve ser feito antes.
Já a união estável é o contrato de convivência. Os regimes podem ser alterados durante ali o vínculo? Podem ser modificados, tem algumas regras específicas para isso, tem que ser por decisão judicial e tudo mais. Então, finalizando, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir aqui, de enviar para quem precisa saber dessa informação, tá bom? E até a próxima!